beleza. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. Então, boa noite a todos. Vamos começar. Primeira coisa é a aprovação da ata da 13ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2025. Alguma observação? Então, neste caso, a ata está aprovada e eu gostaria de passar a palavra aos acadêmicos que quiserem fazer alguma observação. Acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Senhora presidente, caros acadêmicos, eu queria exibir aqui uma placa que foi originada da Organização Mundial de Alergia, premiando ou homenageando o Serviço de Imunologia da Santa Casa de Misericórdia como excelente educação, pesquisa e treinamento em alergia. Só citar isso. Obrigado. Não. Claro. Acadêmico José Galvão Alves. Eu só queria fazer um comentário do que foi colocado pelo acadêmico Eduardo Lopes Pontes sobre o nosso Centro de Imunologia, que é coordenado e liderado por Luiz Bandeira. O Centro de Imunologia da Santa Casa é o segundo centro brasileiro que tem o credenciamento da Internacional. Isso é uma coisa fundamental, da Mundial de Imunologia. O primeiro é a USP, o segundo é o Centro Imunoderme na Santa Casa da Misericórdia, que é o nosso ponto de excelência, o padrão que nós estamos objetivando na reconstrução da Santa Casa. Ele fica ali no Café do Pátio, onde estaremos construindo brevemente 200 leitos para poder voltar a oferecer internação na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Esses 200 leitos será um hospital ao lado do Hospital Geral, uma vez que o Hospital Geral não tem possibilidade, segundo o IFAM, para ser novamente hospital comum, uma vez que teria que fazer uma reforma tão grande, tão cara, para poder utilizar dentro dos critérios históricos de preservação e tudo mais, que não compensaria. Então, as enfermarias hoje estão sendo utilizadas como ambulatórios. Eu mesmo transformei um andar inteiro em 10 ambulatórios, muito arrumadinhos, e assim sucessivamente. Então, eu queria parabenizar, que está aqui presente, o nosso querido Luiz Bandeira, pelo grande feito e pela excelência, voltando a Santa Casa já ter residência em função disto, dessa conquista. Então, nós já temos residência de clínica médica em imunologia, graças ao serviço da Imunoderme. Meus parabéns. Parabéns. Mais alguém gostaria de falar? Bom, neste caso, eu gostaria de começar os meus comentários pedindo uma salva de palmas e parabéns para você, para o nosso querido acadêmico Milton Meyer, que fez aniversário ontem, e para o nosso secretário-geral, Omar Lupe da Rosa Santos, que faz aniversário hoje. Bom, além disso, ontem eu tive o prazer de ser convidada para almoçar na Fiocruz com o presidente Mário Moreira, o ex-presidente Morel, Paulo Puz, ministra e presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e o presidente da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, professor Vitor Zau. E depois do almoço, eu fiquei
apenas discutindo com o Vitor Dzal, fiz uma visita à Fiocruz, de partes, inclusive, que eu não conhecia, como o Hospital Evandro Chagas e Biomanguinhos, porque, normalmente, quando eu vou à Fiocruz, eu visito a parte do IOC de Ciência Básica. Mas agora fui na parte clínica também. E a proposta que o professor acadêmico Vitor Dzal e eu chegamos à conclusão é que nós vamos reunir as academias. Num primeiro momento, nós vamos reunir as academias que nós achamos mais relevantes para fazer um pequeno grupo, para fazer um statement por ocasião da COP30, começando com clima e saúde. Então, nós vamos fazer isso em petit comité e depois espalhar para todas as academias do mundo de medicina que quiserem participar. E o convite vai ser também extensivo aos membros das academias de ciência que lidam especificamente com o clima, como nós tivemos 2 acadêmicos aqui na semana passada. Então, a ideia é que nós vamos fazer esse statement e assim que nós tivermos o primeiro draft desse statement, eu trarei aqui para discutir com todos. E nós queremos nos colocar como academia, quer dizer, numa outra linha diferente desses políticos, dessas brigas, dessas confusões, porque, efetivamente, a situação climática que nós estamos submetendo o nosso planeta, que, tanto quanto eu saiba, é o que nós deveríamos cuidar, porque é a nossa casa, a situações extremas e que nós estamos sofrendo, começando a sofrer estas consequências. Então, a ideia é essa, e que os políticos vão e as academias ficam. Então, vamos ver o que nós conseguiremos fazer, e eu estou muito animada com isso, porque eu acho que isso dá um mote, tendo em vista a COP30, que nós poderemos, possivelmente, dar um passo além para sair da Torre de Marfim e mostrar a nossa preocupação com as pessoas de uma maneira geral e mostrar para estas mesmas pessoas o que nós não devemos fazer com relação ao clima, independente de sermos ricos ou pobres. Porque, no final, a destruição do planeta afetará a todos. Talvez um pouco menos, num primeiro momento, aos muito ricos, mas, efetivamente, no final das contas, afetará a todos nós. Então, dizendo isso, eu pretendo também sair da França e voltar ao Brasil simplesmente por preço de passagem e ir a Washington para a celebração do aniversário da Academia Americana de Medicina, que foi fundada em 1863 e que tem o seu aniversário no dia 19 de outubro. E darei sempre, digamos assim, notícias e tudo que nós escrevermos eu farei passar aos acadêmicos e espero ouvir opiniões. Então, era isso que eu queria dizer, e que todas as sugestões a respeito desse assunto, clima e saúde, são muito bem-vindas, porque nós temos que aproveitar ao máximo, no bom sentido, como academia, a realização da COP30 no Brasil, apesar de todas as dificuldades, inclusive logísticas, que existem, mas está posto. Em novembro, nós teremos aqui a COP30 e eu acho que nós devemos, dentro do possível, participar de uma maneira positiva e chamando a atenção que, efetivamente, a gente não pode continuar essa rota de destruição que nós estamos atualmente. É isso. Então, eu vou passar a palavra agora ao acadêmico. Marlu, você tem alguma coisa a falar? Não. A passar agora a coordenação ao acadêmico José Galvão Alves, que fará também a primeira intervenção a respeito de pancreatite autoimune, e chamar à mesa os outros palestrantes. O acadêmico Carlos Eduardo Brandão, por favor. O meu colega de turma, professor Henrique Sérgio Moraes Coelho, o acadêmico Eduardo Lopes Pontes, para tomarem assento à mesa. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente, professora acadêmica Eliette Bosquelat. Mais uma vez, meus parabéns pelas inúmeras atividades que têm elevado cada vez mais nossa casa, nossa querida casa. Por falar em nossa querida casa, eu vou dar só uma notícia, que muitos têm me perguntado, e eu queria dizer que eu não sou o médico do Dr. Mário Barreto Correia Lima, mas com muita honra tenho acompanhado o pós-operatório dele, da fratura de fêmur, que está indo muito bem, fazendo já hoje fisioterapia. Tive notícias agora, depois que Zé Carlos e outros me perguntaram como ele estava. Ele está muito bem mesmo. Ele teve algumas variações pós-operatórias de acordo com o pós-operatório de qualquer pessoa na idade dele, mas já recuperado, já andando na fisioterapia, num pós-operatório de fêmur. Então, ficamos muito felizes e eu mandei um abraço através do Luiz Eduardo, neto, que é muito amigo nosso, transmitido pela academia. Um abraço da academia, dos amigos da academia. Bem, essa ideia das doenças autoimunes vem em função do crescimento, já bem identificado nas duas primeiras apresentações da tarde, das doenças autoimunes, e de algumas novidades, até históricas, dentro da própria história da doença autoimune. Nós temos como tema a pancreatite autoimune. O primeiro slide é a única novidade real da pancreatite autoimune, porque a pancreatite autoimune era conhecido como pancreatite autoimune IgG4, 1995, descrita por Yoshida, no Japão. Essa tipo 1 é bem caracterizada, por quê? Porque ela tem um marco clássico, que é a imunoglobulina IgG4. Mas, no evoluir dessas 3 décadas, aproximadamente, da existência da IgG4, ou da pancreatite por IgG4, surgiram novidades que algumas não eram IgG4 positivo, nem no sangue, nem no tecido onde estava comprometido. Então, que autoimune é essa? E daí eles descobriram um outro tipo, que foi designado como tipo 2. E, em seguida, apareceu um outro grupo de doença que ocorria em pacientes submetidos à imunoquimioterapia. E esse tipo, os americanos consideram tipo 3, enquanto que nós não. Os europeus, por um acaso, eu tenho a mesma dúvida que os europeus, por isso que eu falei nós, não considero, acho que é medicamentosa. Então, vou começar pelos critérios internacionais do diagnóstico das 3 condições. E depois vou me deter na IgG4, porque é muito mais importante pelo volume, correspondendo a mais do que 90% das pancreatites autoimunes no mundo todo. A pancreatite autoimune tipo 1 tem um marco no IgG4. E como é que nós fazemos esse diagnóstico? Quando o número de células plasmáticas, linfáticas, linfocíticas, maior de 10 células marcadas por IgG4 está presente no sangue. Isso não é tão fácil de identificar. 70% é positivo, 30% não. Esses 30% pode ser IgG4? Pode ser IgG4. E daí a biópsia, microbiópsia, confirma o diagnóstico com receptores de IgG4 nas células dos órgãos comprometidos. A doença pode ser uma doença isolada, só ela, acometendo qualquer lugar da economia humana. Ela pode ser uma doença, e comumente o é, em mais de 50% das vezes, envolvendo outros órgãos. Um bom exemplo, pancreatite autoimune e colangite autoimune.
pode se manifestar, especialmente no pâncreas, como uma massa localizada ou uma doença difusa pegando todo o pâncreas. O mais interessante é que, mesmo como massa na cabeça do pâncreas, se nós fizermos uma avaliação com um PET-TC, não marca só a massa, marca mais a massa, mas mostra que o pâncreas está inteiramente inflamado. Isso diferencia bem do câncer da cabeça do pâncreas. E é denominada por muitos ainda como uma pancreatite esclerosante linfoplasmocítica, pela riqueza linfoplasmocitária. O tipo 2, não IgG4, é muito interessante e eu acho que atende muito a gastroenterologia em geral, em especial os estudiosos, como o professor Eduardo Lopes Ponte, de doença inflamatória intestinal. É uma doença não IgG4, não tem IgG4, ou se tem, são poucas células de IgG4, limitada ao pâncreas, não tem outras condições envolvidas, e tem uma concomitância em 40% a 50% dos casos com doença inflamatória intestinal, sendo mais comum a concomitância com retocolite ulcerativa. O tipo 3 dessa condição, eu tenho uma única paciente, é uma paciente que tinha feito imunoterapia para um câncer de mama, com metástase pulmonar, e estava maravilhosamente bem quando teve uma pancreatite. E a tomografia computadorizada dela mostrava 3 nódulos no pâncreas. 3 nódulos, pô, será que é metastático aí? E não respondeu à imunoterapia? Aí, como não melhorava aquilo, nem piorava, e como as enzimas pancreáticas aumentaram muito, resolveu-se fazer ecoendoscopia e biopsiar. Não tinha nada de malignidade, tinha tudo de doença linfoplasmocitária, e na literatura já existiam 19 casos publicados correlacionando o eclodir de uma pancreatite autoimune, não IgG4, não tipo 2, que não cursa com doença inflamatória, e sendo, talvez, induzida pela imunoterapia. E a escola americana, principalmente da Mayo Clinic, advoga que essa doença é o tipo 3, é uma doença especial. Os europeus acham que não, acham que é medicamentosa, porque foi induzida por um medicamento, assim como tantas outras pancreatites são. Mas não tantas outras autoimune. Autoimune, a bem da verdade, só com imunoterapia. Eu vou me centralizar, então, nos próximos minutos, na apresentação de IgG4. O que é a pancreatite autoimune por IgG4? Ela corresponde a um denso infiltrado linfoplasmocitório policlonal rico em células IgG4 positiva e que cursa com algumas condições que eu vou mostrar à frente, histológica, que a caracterizam como a fibrose, como a flebite obliterativa e como a quantidade de células no tecido pancreático maior do que 10 células por campo de grande aumento. E como é que essa doença se manifesta? Esse infiltrado linfoplasmocitário pode ser localizado e pode ser difuso. No pâncreas, o mais comum é que ele seja difuso, pegando o pâncreas como um todo e fazendo o famoso pâncreas em salsicha. É um pâncreas bem gordinho, como nós vamos mostrar à frente. Mas pode acometer qualquer órgão, isso também é importante. E pode ser localizado no pâncreas, correspondendo a um diagnóstico diferencial com câncer de pâncreas muito grande, chamado pseudotumor, pseudo porque não é um tumor, por IgG4. Eu vou, então, passar a apresentar as manifestações histológicas da doença. Aqui nós temos uma veia, aqui nós temos um ducto,
são infiltrados linfoplasmocitário em torno desse ducto, recheado de linfócitos, né, em torno desse ducto. O segundo grupo é a fibrose estoriforme, em forma de esteira, como se fossem fibras paralelas, né, e às vezes uma célula esticada também. Essa é a fibrose estoriforme, típica e característica da doença. E a venulite obliterativa, que a gente consegue ver, às vezes, na tomografia computadorizada com contraste venoso ou na colangio-ressonância com contraste venoso. Aqui, o processo inflamatório em torno da veia, aqui dentro da veia, com coágulos ali dentro da veia, né? É uma venulite, que geralmente pega a veia esplênica. E, por último, a contagem de mais do que 10 células, que fica marronzinha, aqui as células marcadas em marrom pelo IgG4. Então, é uma condição autoimune que infiltra o pâncreas, que fibrosa o pâncreas ou se manifesta como tumor. Rapidamente, só para mostrar a importância clínica dessa doença, seria melhor até ter apresentado a síndrome do IgG4, aí teria que ser numa conferência. Ela pode comprometer a hipófise, as glândulas salivares, a tireoide, né? Ela pode comprometer a região periaórtica, tem casos de infarto do miocárdio com comprometimento e obliteração da artéria coronariana, linfadenomegalia mediastinal e hilar, hepatite, colangite, pancreatite, mesenterite, prostatite, nefrite túbulo intersticial. Então, é uma doença sistêmica. E essa doença sistêmica, na boa parte das vezes, mais de 50%, compromete mais do que um órgão, envolvendo em ordem de importância pâncreas em 45%, eu vou falar só da gastro, glândulas lacrimais e salivares em 25%, ductos biliares em 20%, e depois os outros, pulmões, rins e reto peritônio, em torno de 15%. Então, é uma doença sistêmica que deve ser do conhecimento clínico e deve ser buscada pelo clínico, pela importância que tem no seu diagnóstico diferencial. Uma vez que, em muitos desses órgãos, nós temos um paciente que evoluiu com uma massa hepática, já chegou para nós depois de tudo resolvido, foi operado em Niterói, e esse doente nos foi encaminhado porque eles encontraram nessa massa que eles consideravam que pudesse ser uma lesão tumoral, na realidade era um infiltrado linfoplasmocitário localizado, simulando um carcinoma. É importante salientar isso, porque todos os clínicos, ou aqueles que vivem na área clínica, podem esbarrar em condições na pleura, no pulmão e assim sucessivamente. Aqui é para mostrar a pancreatite autoimune especificamente. O pâncreas fica gordinho, em torno da veia esplênica, um processo inflamatório, uma pancreatite autoimune com aumento difuso do pâncreas em salsicha. 4 semanas de corticosteroide, o pâncreas reduz de tamanho de uma forma significativa, a veia esplênico-mesentérica, aqui unindo-se a mesentérica, abre após a corticoterapia. Isso fica melhor evidenciado pela tomografia do que pelo ultrassom. A tomo está aqui, o pâncreas bem gordinho, em salsicha, a esplênomesentérica afilada pela perivenulite, fácil corticosteroide, há uma atrofia natural de boa resposta, uma atrofia clássica na resposta. Na maioria das vezes, o pâncreas, que era gordo, fica fininho, e isso pode levá-lo a ter uma insuficiência exócrina pós a terapia, e, em seguida, a veia esplênomesentérica totalmente aberta, como aqui visto. Essa é uma publicação importante, das mais relevantes da história da cirurgia, do John Hopkins, em que ele
capa da revista do John Hopkins, já antiga, deve ter uns 20 anos essa capa, em que havia uma hemipancreatectomia com uma grande massa na cabeça do pâncreas, e eles falavam, nem toda massa é tumor. Em última análise, era essa a mensagem. Por quê? Porque eles tinham pegado 800 casos ao longo de décadas que ficaram sem saber o diagnóstico etiológico de pseudotumor, e desses 800, cerca de 12% eram IgG4 positivo. Quer dizer, é uma causa importante de pseudotumor pancreático. Aqui é um caso vivido por nós em 2013. Esse paciente nos procurou no consultório com o diagnóstico de câncer da cabeça do pâncreas, muito preocupado em encontrar um excepcional cirurgião para atendê-lo. Quando vem com suspeita de pseudotumor na minha cabeça, eu sempre faço a primeira pergunta: o senhor dosou IgG4? Não. E ao dosar o IgG4 dele tinha 2 vezes o valor máximo normal, o que é suficiente para quase afirmar que o diagnóstico é uma síndrome do IgG4 ou uma pancreatite autoimune por IgG4. Marcava muito a cabeça do pâncreas, lembrando que o PET não marca o pâncreas não é marcado por nada de PET, e estendia a marcação até a cauda. E isso faz um diferencial muito grande. Se fosse câncer, marcaria a cabeça, mas não marcaria por inteiro. Está muito... Eu vou passar bem rápido isso daqui, mas só mostrando padrão difuso de captação, de hipercaptação do pâncreas, destacando-se o foco mais evidente na cabeça pancreática, notando-se discreta densificação da gordura peripancreática, o que ajuda no diagnóstico da pancreatite autoimune, essa densificação. Nós fizemos o IgG4, estava elevado, fizemos corticoterapia, e 6 meses depois, em 13/1/2014, nós fizemos um novo PET, e o pâncreas não marcava nada. Inteiramente livre de doença, mostrando que a corticoterapia, com sucesso, reduz totalmente a pancreatite autoimune em mais de 90% dos casos, com algumas poucas recidivas. Quando comparado pelo radiologista, foi realizada análise comparativa com o estudo de PET-TC de junho de 2013, que demonstrou regressão completa da captação difusa do radiotraçador no pâncreas, agora notando sinais de atrofia pancreática, que é um marco da resposta terapêutica à corticoterapia na pancreatite autoimune. Observa-se, não mais se observa, densificação da gordura peripancreática, não tendo mais pancreatite. Como é que nós tratamos essa síndrome do IgG4? Aqui eu estou falando do tratamento da pancreatite autoimune, mas a síndrome de IgG4 é a mesma coisa. Se usa como primeira opção corticosteroide, prednisona é o mais usado, 0,6 mg por quilo até 1 mg por quilo. 1 mg por quilo, geralmente, naqueles que não responderam bem ou que recidivaram muito precoce. A dose ideal, inicial, deve ser 0,6 mg. Durante 4 a 6 semanas, eu prefiro 6 semanas, e depois disso, uma redução lenta e progressiva de 5 mg a cada semana. E quando eu atinjo 10 mg, a escola japonesa, que é a que mais estuda e mais casos tem de doença autoimune por IgG4, recomendam, durante 6 meses a 12 meses, a 1 ano, a permanência de 10 mg como dose de manutenção. Eu estou terminando. Aqui, um trabalho com 459 casos, 98% de remissão. Aqui, perdão. Aqui, mais de 1.000 pacientes usando 0,6 de prednisolona, que é a mesma coisa.
978 era do tipo 1, 86 do tipo 2, não existia ainda o tipo 3. Ambos tiveram, o primeiro, tipo 1, 99% de resposta, mas com 31% de recidiva. E o tipo 2, com 92% de resposta e 9% de recidiva. O que nós fazemos, finalizando essa apresentação? Primeiro, usamos como opção inequívoca corticoterapia. Corticoterapia por 4 a 6 semanas. Quando não uso por intolerância, não pode, o doente faz efeitos colaterais incorrigíveis ou difíceis de serem controlados, ou o doente que tem resistência, quer dizer, não responde à terapia. Daí, muito se tentou de imunomoduladores. Existem grupos começando a usar imunobiológicos, que eu acho que terá boa resposta, mas ainda não bateram uma tela em torno disso. Quando não pode usar corticoide, dado a baixa resposta de azathioprina, metrexato, etc., o recomendável é rituximab, 1.000 miligramas dose, semanal, para indução. Faz uma dose por semana durante 3 semanas, aproximadamente. E depois não se sabe ainda, pela raridade da doença e da condição de precisar do rituximab, não se sabe a dose, nem se deve fazer manutenção com rituximab. Muito obrigado a todos e um bom curso aí para nós todos. Dando continuidade às nossas apresentações, para falar de hepatite autoimune, eu chamo meu querido acadêmico Carlos Eduardo Bratão. Isso. Bem. Boa noite a todos, presidente Eliette Busquelar, professor Galvão, meus queridos professores Henrique Sérgio, Moraes Coelho e Eduardo Lopes Pontes. Nós vamos abordar, nesses próximos 20 minutos, a hepatite autoimune. Hepatite autoimune é um tema que, para o hepatologista, ainda desperta muito interesse, ainda visto que ela não é uma doença muito prevalente no nosso meio, mas eu diria que essas doenças hepáticas autoimunes imunomediadas, hoje nós temos entre elas a hepatite autoimune, a antiga cirrose biliar primária, hoje chamada de colangite biliar primária, que vai ser abordada pelo professor Henrique Sérgio, a colangite esclerosante primária, uma forma variante dessa CBP, que é a colangite autoimune, e a síndrome de superposição. A hepatite autoimune ela é descrita como uma doença inflamatória crônica progressiva do fígado, caracterizada pela perda da tolerância contra os hepatócitos. Então, existe uma exacerbação da resposta imunológica que acaba caprichosamente lesando as células hepáticas, parênquima hepático, propriamente dito, levando, muitas vezes, a hepatite aguda grave, hepatite fulminante, hepatite crônica, e ela é, muitas vezes, associada, se não tratada, a uma elevada mortalidade. Essa incidência de 1,28 casos por 100 mil habitantes vem aumentando desde os anos de 2000, houve um crescimento de quase 3 vezes mais, e a prevalência é estimada de 15 casos por cada 100 mil habitantes. Uma característica da hepatite autoimune é o predomínio nas mulheres. O sexo feminino é muito mais preponderante, quase 4 vezes mais, e a faixa etária mais acometida são ou crianças e adolescentes, ou as senhoras, principalmente na 4ª, 6ª década de vida, no período pós-menopausa. Não se sabe ainda a etiologia, mas admite-se que alguns gatilhos possam desencadear essa perda da tolerância imune. Algumas infecções virais, medicamentos fitoterápicos
podem ser fatores desencadeantes dessa exacerbação imunológica, obviamente que num background geneticamente mais propício, né? Alguns HLAs são caracterizados como B1, B8. Então, histórico familiar, pessoas que têm parentes na família com doenças autoimunes associadas podem também ter uma maior frequência de hepatite autoimune. Então, nessa situação em que vírus, toxinas, medicamentos, em um ambiente geneticamente favorável, existe uma desregulação do sistema autoimune, do sistema imunológico, e há uma perda da tolerância com uma resposta imunomediada mais agressiva nesse paciente. A doença autoimune ela tem várias formas de apresentação. Você pode ter pacientes com hepatite autoimune inteiramente assintomáticos, identificados apenas por alterações laboratoriais, oligossintomáticos, apenas com queixas de astenia, de fadiga, ou aquelas manifestações clássicas floridas de hepatite aguda, com icterícia, colúria, manifestações dermatológicas de acne, rubor facial, alterações extrahepáticas, amenorreia, outras doenças autoimunes associadas, como tiroidite de Hashimoto, síndrome de Sjögren, até formas de apresentação mais grave, com hepatite aguda grave, com necrose hepática maciça ou submaciça, hepatite fulminante. E muitas vezes esse paciente ele já se apresenta pelo retardar no diagnóstico, ele já chega para o médico muitas vezes já com cirrose hepática. Então, esse diagnóstico ele é feito basicamente através da história clínica, não há nenhum exame isoladamente que permite esse diagnóstico, mas muitas vezes esse paciente ele tem, como alguns pontos que a gente sempre considera importantes, a prevalência no sexo feminino, a elevação das enzimas de necrose hepática, muito mais importante do que as enzimas canaliculares, a presença de autoanticorpos, uma coisa que chama atenção é a elevação da IgG, da hipergamaglobulinemia, né? A importância de você excluir outras doenças hepáticas, como hepatite B, C, álcool, doença induzida por medicamento e a doença metabólica, uma lesão histológica bastante sugestiva, e o grande marco dessa doença é a hepatite de interface, a chamada piscimionecrose, a célula em reseta, uma característica que muitas vezes é considerada como marcador da doença, a boa resposta à imunossupressão com a corticoterapia. Existem pelo menos 3 tipos de hepatite autoimune bem conhecidas. A hepatite autoimune do tipo 1, que é a mais frequente de todas, ela é caracterizada pela presença de 2 anticorpos, o fator antinuclear e o antimúsculo liso. Ela tem uma apresentação bimodal do ponto de vista da idade, incide em crianças, adolescentes ou nas senhoras no período da pós-menopausa, e a grande característica que é a hipergamaglobulinemia. A hepatite autoimune do tipo 2, caracterizada pela presença do anticorpo contra o antígeno microsomal fígado e rim e o anticorpo anticitosol. Ela é predominantemente uma hepatite na infância, predomina no sexo feminino, e a hepatite autoimune do tipo 3, que ela tem a presença de anticorpos contra antígenos solúveis do fígado ou contra os antígenos fígado e pâncreas. Também predomina no sexo feminino com hipergamaglobulinemia. Então, essas 2 formas de apresentação, as mais comuns, a tipo 1 e a tipo 2, predominância sempre marcante do sexo feminino, a presença dos anticorpos é que muitas vezes faz essa distinção entre tipo 1 e a tipo 2. E a gente sempre, quando fala em doença autoimune do fígado, lembra desses autoanticorpos, né? E são muitas essas sopinhas de letra, né? AMA, anticorpo antimitocondrial, que é o característico da CBP, fator antinuclear, o PANCA, da doença inflamatória intestinal e também da colangite esclerosante, o anticorpo antimúsculo liso, bem característico na forma da hepatite autoimune tipo 1, o anticorpo contra o antígeno de microsomal de fígado e rim, característico da hepatite autoimune tipo 2, e o anticorpo contra o antígeno solúvel do fígado, né, que é o SLA da hepatite autoimune do tipo 3. Então, aqui caracterizada a presença por imunofluorescência do fator antinuclear e a presença também dos anticorpos músculo liso, aqui presente pela imunofluorescência,
assim como também os anticorpos contra o antígeno microsomal de fígado e rim. Existem várias tentativas, desde os anos 99 até o presente momento, de facilitar um pouco o diagnóstico da hepatite autoimune para o clínico, para o hepatologista, para o gastroenterologista. E alguns desses scores foram até criados pelo Clube Internacional de Doenças Autoimunes. Então, se esse paciente tem sexo feminino, essa pontuação ela é valorizada. Se ele tem hipergamaglobulinemia, essa pontuação é de +3. Se esse paciente ele tem autoanticorpos presentes, se ele tem ausência de infecção viral pelo vírus B e C, se esse paciente ele tem um background genético como HLA, B1, B8, DR3 ou D4, se ele tem uma histologia fortemente característica, isso tudo vai pontuando de forma que, se esse paciente ele tem mais do que 15 pontos, isso é considerado quase que como definitivo para você afirmar que aquele paciente tem uma hepatite autoimune. Eu trouxe aqui alguns exemplos da biópsia hepática, imaginando que encontraria aqui o meu querido professor Basílio, alguns pacientes de hepatite autoimune, mostrando aqui o intenso infiltrado inflamatório intralobular, a característica célula em balão, a célula balonizada, a célula que sofreu ali um mecanismo de necrose, de apoptose, a célula chamada acinar, ou célula também chamada em roseta, a presença do infiltrado inflamatório com uma intensa atividade, principalmente no infiltrado inflamatório portal e periportal, a chamada hepatite de interface, e a presença da clássica piscimionecrose, com esse abundante infiltrado linfoplasmocitário. A presença da célula em roseta, uma célula degenerada, balonizada, e uma característica, do ponto de vista morfológico, que muitas vezes ajuda o patologista a fazer o diagnóstico de hepatite autoimune, que é a chamada emperipolese, ou seja, a invasão do hepatócito pelo infiltrado linfoplasmocitário. Aqui no paciente à esquerda, que tratou com corticoide, vejam que houve já uma redução da atividade necroinflamatória, e aqui a síndrome de superposição, em que eu tenho, além do infiltrado inflamatório portal, periportal, a presença do clássico granuloma da colangite biliar primária. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele é desafiador. As 3 grandes doenças autoimunes do fígado, colangite biliar primária, hepatite autoimune e a CEP, pode haver, muitas vezes, situações de sobreposição entre elas, mas o diagnóstico ele é razoavelmente fácil de ser distinguido entre eles. A CBP, com a presença do anticorpo antimitocondrial, como o professor Henrique vai mostrar, a presença do granuloma, a hepatite autoimune com a hepatite de interface, a célula em roseta, e a colangite esclerosante primário, por esse verdadeiro manguito de fibrose em volta do ducto biliar. Então, muitas vezes, essas doenças autoimunes, elas têm um espectro de apresentação, começando com uma atividade necroinflamatória, depois, no segundo momento, até se apresentando muito mais com colestase. Podem ser entidades inteiramente distintas ou podem ser entidades coincidentes, que a gente chama de overlapping síndrome ou síndrome de sobreposição, em que eu tenho uma hepatite autoimune, às vezes sobreposta com uma cirrose biliar primária ou com uma colangite esclerosante primária. O tratamento da hepatite autoimune, obviamente, ele tem como grandes objetivos remissão clínica, bioquímica e histológica. Remissão clínica, diminuir ou eliminar os sintomas, normalizar a bioquímica, melhorar a histologia, e tudo isso junto e misturado, melhorar e diminuir a morbidade, a mortalidade, aumentar a sobrevida do paciente. Esse slide é um slide interessante, porque em 1955, a dama do Império Britânico, Sheila Sherlock, fez pela primeira vez um estudo em que ela dava para um grupo de meninas com hepatite autoimune corticoide, e para um outro grupo ela dava placebo. Esse estudo teve que ser interrompido no meio, porque não era ético continuar dando nada para o paciente. As meninas morriam mais frequentemente, porque a sobrevida dessas crianças, desses adolescentes com hepatite autoimune, era significativamente maior com o uso da imunossupressão que não se fazer nada. Então, a terapia hoje em dia repousa no uso da imunossupressão,
Existem indicações bem precisas, como as elevações das aminotransferases, da necrose em ponte, da própria hepatite de interface, dos sintomas clínicos de fadiga, de hepatite de interface. O tratamento não deve ser indicado naqueles pacientes que têm pouca atividade inflamatória ou com cirrose inativa. E o tratamento, basicamente, é ou feito isoladamente através da monoterapia com corticoide, na dose de variação de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso por dia, ou a terapia combinada, em que você tenta evitar desde o início os efeitos indesejáveis colaterais do corticoide, usando a prednisona e mais a azatioprina. Então, a eficácia dessas duas estratégias, seja monoterapia ou terapia combinada, ela é considerada muito semelhante. A Organização Europeia de Doenças do Fígado faz mais ou menos essa recomendação. Se for usar apenas a prednisona, começar com uma dose mais alta e vai descontinuando a dose de corticoide, ou se começar com a terapia combinada, uma dose menor de prednisona mais a azatioprina. Esses pacientes muitas vezes devem ser tratados por um longo período de tempo e a interrupção no tratamento depende também de uma repetição da biópsia hepática. Muitas vezes a biópsia hepática ela é definidora se eu posso suspender até mesmo a medicação. Os principais efeitos colaterais do tratamento são bastante conhecidos: a prednisona, os efeitos cosméticos, a obesidade, a osteoporose, a catarata, diabetes, hipertensão arterial. E a azatioprina também não é isenta de efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, mielossupressão e até mesmo algum grau de oncogênia. Qual é a resposta que a gente encontra com esse tratamento? Eu posso ter remissão completa, eu posso ter remissão incompleta, falha terapêutica ou até mesmo a toxicidade da medicação. A remissão completa, em que a remissão clínica, bioquímica e até mesmo melhora dos níveis de gama-globulina das transaminases, ocorre em 2/3 dos pacientes, ao final de um período de pelo menos 18 meses de tratamento. Então, remissão clínica é considerada remissão clínica, bioquímica e histológica. Você precisa ter uma biópsia que te autorize a suspender a medicação. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, quando você refaz a biópsia hepática, até mesmo naquele paciente que já não tem mais atividade necroinflamatória, isso ocorre em apenas 20%, pode ter recaída. Se esse paciente ainda tem infiltrado inflamatório portal e periportal, a recaída chega a 50%. E se esse paciente ele ainda tem hepatite de interface 1 ano e meio depois, a chance de recaída é muito grande, a gente não deve nem sequer suspender a medicação. Resposta incompleta, intolerância ou falência. O que a gente entende como resposta incompleta? Tem uma melhora clínica bioquímica, porém, não atingiu o critério de remissão completa. Isso acontece em cerca de 13% dos casos. E a toxicidade à medicação, intolerâncias, efeitos colaterais, que muitas vezes impedem a continuação do tratamento. E falência terapêutica? É aquele indivíduo que não consegue ter qualquer tipo de resposta clínica, bioquímica, histológica, e que esse paciente, muitas vezes, tem que se tentar aí uma segunda linha de tratamento ou até mesmo uma terceira linha de tratamento. Existem algumas opções terapêuticas de segunda linha. Ao longo desses últimos anos, várias dessas drogas foram testadas: budesonida, deflazacort, inibidores da calcinerina, como ciclosporina, tacrolimus, antimetabólicos, talvez o mais importante deles estudado, que é o micofenolato de mofetila, e até substâncias que são consideradas como hepatoprotetoras, como ursacol. Todos esses estudos foram feitos sempre com um N muito pequeno de pacientes, que não permite grandes conclusões. A budesonida, durante algum tempo, teve muita simpatia de vários médicos, a literatura internacional. Ela não é considerada uma droga de primeira linha, ela é contraindicada nos pacientes que têm cirrose, tem uma ação anti-inflamatória imunossupressora, e a grande vantagem é que ela tem um número de efeitos colaterais um pouco menor do que da prednisona. A micofenolato de mofetila é considerada a droga de segunda linha naquele paciente que não responde adequadamente ao tratamento. Ela é muito usada em pacientes de transplante, inibindo replicação de linfócitos T e B. Tem alguns efeitos colaterais também, como diarreia, leucopenia, tem algum potencial teratogênico
moças jovens que desejam engravidar podem ter malformações congênitas, mas é considerada uma segunda linha importante de tratamento naqueles que não respondem à azatioprina ou que são intolerantes à azatioprina. Uma terceira linha de tratamento são os MABs da vida, infliximab, rituximab, belizumab. Esses inibidores da calcinerina podem ter uma eficácia, embora todos esses estudos tenham sido feitos sempre com uma casuística muito pequena. São drogas que também têm seus efeitos colaterais, como nefrotoxicidade, hipertensão, cefaleia, alopecia e assim por diante. E a 6-mercaptopurina, que é, na realidade, um metabólito da azatioprina, também é uma droga que também foi estudada como uma alternativa terapêutica. Então, esse é um cronograma para finalizar de como a gente deve tratar esse paciente com hepatite autoimune. A primeira terapia, obviamente, que é a terapia de imunossupressão com prednisona mais a azatioprina. Esse paciente pode ter, então, 4 cenários diferentes, uma resposta completa, que ocorre em torno de 65% dos doentes, uma resposta incompleta, em torno de 13%, toxicidade medicamentosa e até a falência, a não resposta ao tratamento, com o paciente evoluindo com ascite, insuficiência hepática, encefalopatia, e esse é um paciente que é candidato a transplante hepático. Se esse paciente tem resposta, ele vai manter essa medicação por pelo menos 18 meses até 2 anos. E, ao final desse período, você deve repetir a biópsia hepática. Se na biópsia hepática não tem hepatite de interface, eu posso até me aventurar a suspender a medicação. Se houver remissão sustentada, continuar. Se houver recidiva, retornar ao tratamento. Mas se na biópsia tiver algum grau de hepatite de interface, é melhor manter doses mínimas que mantenham aquele paciente clinicamente, bioquimicamente em remissão. A resposta incompleta, a gente tem como opções uma terapia indefinida com prednisona, com azatioprina, a terapia com outras drogas, principalmente o micofenolato de mofetila, e existe aqueles pacientes que têm falência completa. Esses pacientes, a gente pode tentar aumentar a dose de corticoide, da azatioprina, mas, na maioria das vezes, esses pacientes não respondem e acabam sendo indicados, muitas vezes, para um procedimento de transplante hepático. Era isso que eu queria apresentar a vocês e agradecer mais uma vez a gentileza do convite. Muito bem, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Tenho o prazer de convidar o professor Henrique Sérgio Moraes Coelho, professor do mais alto gabarito do nosso país, hepatologista, exemplo para todos nós, sem exceção. Eu mesmo tive a honra de estar no 4º ano da Faculdade de Medicina, no Hospital São Francisco de Assis, na época coordenado pelo professor José de Paula Lopes Pontes, e ter como 6º-anista Henrique Sérgio Moraes Coelho. Depois, quando eu estava no 6º ano, ter como residente R2 Henrique Sérgio Moraes Coelho. Depois passamos 15, 17 anos juntos com o professor Rodolfo Rocco, no consultório privado. E a verdade é que eu nunca aprendi tanta medicina quanto aprendi com o Henrique. Henrique é um dos maiores médicos do nosso país, indubitavelmente. Ele vai nos falar sobre colangite biliar primária. Além de tudo, colega de turma da nossa presidente. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite também. O professor Fraga falava para a gente assim, ele gosta muito, eu gosto muito de elogio quando a gente não merece. Então, eu gostei muito dos elogios que você fez para a minha pessoa. Quando a gente merece é normal, né? Mas quando a gente não merece é muito melhor, né? Então, eu queria agradecer ao Galvão o convite. Acho que é um prazer estar aqui também, tendo a Eliette, colega do científico, né? E brilhando aqui como presidente dessa casa, e então e várias pessoas, colegas conhecidos aqui, que eu admiro muito. Bom, eu vou falar de uma doença também autoimune, uma doença meio desprezada, vamos dizer assim, pelos hepatologistas, né? Que é a colangite biliar primária, né?
Era chamada antigamente de cirrose biliar primária, mas era um pecado, porque a doença, na verdade, é uma colangite autoimune de pequenos ductos, né, que, se não tratada, a inflamação vai levando à obstrução progressiva dos ductos biliares e fibrose pode levar até a cirrose. Ela pode levar a cirrose. Levava 15, 20 anos para ir para a cirrose. E o doente ficava com aquele nome. Eu tenho uma cirrose biliar primária e não tinha cirrose nenhuma. Ele tinha a fase inflamatória da doença. Então, essa doença foi descoberta em 1850, em necrópsias. Eles descobriram, através de estudos histopatológicos, que era uma cirrose granulomatosa, né? E em 1950 que veio esse nome cirrose biliar primária. Em 2015, houve uma modificação, então, para o nome atual, colangite biliar primária. E, curiosamente, se aproveitou a sigla, né? A gente fala de CBP para cá, o hepatologista fala CBP para cá, CBP para lá, porque manteve a mesma sigla. Mas é um nome mais correto. Óbvio que alguns poucos pacientes hoje em dia, evoluem para cirrose. Aí passa a se chamar cirrose biliar primária. Tá? Primária porque não tem uma causa conhecida, né? Mesmo assim, o nome é muito, muito ruim, né? Porque colangite só pode ser biliar. Colangite biliar, não existe colangite de outros órgãos, né? Mas reforça, vamos dizer assim, é um reforço do nome, né? Colangite biliar primária. Então, é uma doença, uma colangite destrutiva, não supurativa, né? De pequenos ductos, de provável etiologia autoimune, possivelmente sim autoimune, né? Mas provável porque o mecanismo completo de produção da doença, desencadeamento, não é conhecido, caracterizado por uma destruição granulomatosa dos ductos biliares. Os ductos vão desaparecendo, vai havendo uma ductopenia, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele vai invadindo, diferente da hepatite autoimune, que vai invadindo o parênquima, destruindo os hepatócitos, ela vai destruindo os ductos biliares. E o paciente vai perdendo o ducto ao longo da vida, tá? E depois de 10, 12, 15 anos, ele pode ter uma ductopenia tão importante, os ácidos biliares passam a ser retidos dentro do fígado e vão destruindo o hepatócito, levando à fibrose do ducto e fibrose também dentro do fígado e levando à cirrose hepática. É uma doença que predomina em mulheres, né? Mais ou menos 9:1, tá? É uma doença da meia-idade, vamos dizer assim, 40 e 70 anos, mas é uma doença que, quando a gente faz o diagnóstico, é uma doença que tem um curso assintomático durante muitos anos. Então, quando nós fazemos o diagnóstico, provavelmente ela já existe há muito tempo. E como a pessoa não tem muitos sintomas, e os sintomas clássicos que a gente procura, que é a fadiga e o prurido, só ocorrem talvez em 50% ou 60% dos casos, a maioria dos casos é silencioso. E como assim? Bom, não é uma doença silenciosa, como é que você descobre? A gente descobre, hoje em dia, se faz muito exame laboratorial. E aparece um paciente totalmente assintomático com enzimas de colestase, ou seja, gama-GT e fosfatase alcalina muito elevadas. Isso faz a gente suspeitar, principalmente se for uma mulher, né, de meia idade, assintomática, ou que tenha prurido e que tenha essa colestase. A gente tem também, hoje em dia, o diagnóstico bem colocado do ponto de vista de presença de autoanticorpos. Existem autoanticorpos novos, como eu vou mostrar, uma coisa nova da doença. Tá? E existe também um diagnóstico histológico, cada vez se faz menos biópsia. A biópsia não é necessária se você tem o padrão colestático, se você exclui outras doenças, se você tem uma mulher que tem um antimitocôndria, um anticorpo mitocôndria positivo. O antimitocôndria é muito específico da cirrose biliar primária. E aí não é necessária a biópsia somente para estagiar. Como nós temos hoje, para estagiar, o grau de doença, quer dizer, em que estágio a doença se encontra, nós temos a elastografia. Então, a elastografia me diz, esse fígado que eu estou acompanhando, em que grau de fibrose que ele tem, diagnostica muito bem a cirrose e não é necessário fazer a biópsia na maioria dos pacientes, exceto quando você tem dúvida diagnóstica ou quando tem, como o Brandão mostrou, uma síndrome de superposição. Você tem, além do aspecto da colestase, você também tem uma agressão importante ao hepatócito, e aí você precisa da biópsia. Existem algumas famílias, eu tenho 2 famílias, cada família com 3 constituintes que têm a doença. Tá? E, curiosamente, nessas famílias, eu tenho mais homens do que mulheres. E é uma curiosidade, porque é uma doença que dá 9:1 de mulheres, mas são homens e
E esse aqui é um pouquinho da história, né, da doença. Hoje a gente sabe, eu enxergo melhor sem óculos de perto, que a doença foi descoberta lá numa necrópsia, né, de um paciente com cirrose, que apresentava uma pele bem escura pela icterícia, apresentava também chantelasmas, que é uma característica da doença. Esses doentes cursam com hipercolesterolemia, né? Depois, em 1950, 49, 50, ela passou a se chamar cirrose biliar xantomatosa, né, ou cirrose biliar primária. Em 1960, os critérios histológicos ficaram bem marcados, né, e em torno de 65, o diagnóstico imunológico foi firmado, e mais recentemente a preocupação toda é com o caráter genético da doença. Existe uma tendência genética também da doença e uma caracterização molecular da doença e o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento dessa entidade. Do ponto de vista, é uma doença rara. Para vocês terem uma ideia, o Hospital do Fundão, onde eu era chefe durante muitos anos, a gente tinha em torno de 150 doentes em acompanhamento. Eu tenho privado em torno de 50 pacientes, então não é uma doença muito frequente, diferente da esteatose, que é 30%. Cada 3 que entram no seu consultório, 1 tem esteatose. Então, é a doença mais prevalente hoje em dia na hepatologia. Mas a cirrose biliar primária é uma doença relativamente rara. Vocês vejam que a prevalência é em torno de 18 por 100 mil habitantes. Isso é um estudo mundial, tá? Tem lugares onde tem mais, por exemplo, na Escandinávia, na região oeste do Pacífico, é muito mais frequente, e a incidência é baixa, 1,8 por cada 100 mil pessoas ano. O mecanismo patogênico, ela não é muito bem... eu fiz aqui um resumo, né, para que a gente possa compreender melhor, e eu também. Então, é um paciente que tem, na presença de um histórico genético permissivo, né, tem alguns HLAs, né, e alguns subtipos que são mais frequentes, mais característicos, eles são expostos a certos fatores ambientais, né, que podem levar à apresentação de subunidades E2 do complexo piruvato desidrogenase das mitocôndrias às células apresentadoras de antígeno. Alguns estudos epidemiológicos correlacionaram as infecções recorrentes do trato urinário, por Escherichia coli, ao desenvolvimento do CBP, ou seja, um pouco antes de desenvolver a doença, de surgir a doença, as pessoas tinham infecções urinárias por coli, né? Isso era mais frequente até em mulheres. E postularam que o microorganismo seja um possível gatilho, que ele teria um complexo enzimático que mimetizasse esse complexo piruvato desidrogenase. Então, por uma questão de mimetismo imunológico, o indivíduo atacaria a célula do ducto biliar, tá? Quando essa bactéria estivesse circulando com todos os seus antígenos. O PDC-E2 humano, que é um complexo enzimático localizado na membrana mitocondrial, é semelhante ao PDC-E2 da Escherichia coli, sendo responsável, então, pela reatividade cruzada imunológica e pela quebra de tolerância aos autoantígenos. Tá? Então, a resposta é dirigida a essas células, não se sabe por que somente a essas células, somente ao ducto biliar, e não a uma doença sistêmica, embora possa haver outras manifestações de doenças autoimunes também em outros órgãos dessa doença. A maioria dos pacientes é assintomático, existem manifestações extrahepáticas, associações de doença. Então, sempre que eu faço o diagnóstico de colangite biliar primária, eu procuro a síndrome de Sjögren, tiroidite Hashimoto, esclerodermia, acidose tubular renal, né? A gente deve procurar alterações metabólicas também, a hiperlipidemia, alterações ósseas decorrentes da colestase. Então, são pacientes que você tem que ter um olhar bastante atento, um olhar bastante geral, um olhar de clínico mesmo para tratar deles, né? A anamnese tem que ser bem direcionada, porque sintomas como fadiga e prurido, às vezes, os pacientes não contam, tá? E você tem que ficar perguntando, às vezes eu me coço, sabe, assim, um pouquinho e tal, mas você no exame físico vê que tem a marcação da coceira, né? E nos pacientes que têm doença mais avançada, muitas vezes o paciente já chega com cirrose, hipertensão porta, mas a pista é que o paciente mantenha a colestase até a fase tardia da doença. O prurido é um sintoma proeminente, mais característico que frequente no início da doença.
Mais de 2/3 dos pacientes apresentam prurido, né, durante a evolução da doença. E os doentes com doença mais grave, mais avançada, têm mais frequentemente prurido que os pacientes com doença mais leve. Esses pacientes têm uma resposta parcial à colestiramina e à naltrexona, e também à sertralina, que é uma outra coisa que a gente usa para prurido. Mas hoje em dia, com a descoberta que o bezafibrato, que está aí há um tempão para tratamento de hipertrigliceridemia, tem um efeito colerético espetacular, ele aumenta, ele é um PIPAR, né? Ele aumenta a produção de uma bile rica em fosfolipídios, tornando a bile mais colerética, tornando mais aquosa, mais fácil de ser eliminada. O uso do bezafibrato, ele alivia bastante o prurido. Tanto que, hoje em dia, praticamente não existe nenhum paciente que a indicação do transplante seja para o prurido, coisa que acontecia antigamente. O paciente ficava desesperado com o prurido, nós não tínhamos remédio e indicava o transplante, trocava o fígado do indivíduo, às vezes ainda não tão ruim assim, do ponto de vista funcional, pela questão do prurido. Isso não existe mais. É importante conhecer as manifestações clínicas e as doenças autoimunes associadas. Exemplo aqui, uma paciente com prurido, a presença de xantelasma, hipercolesterolemia muito frequente, às vezes bastante elevada, presença de xantomas, por exemplo, tuberose também. A presença da Clash síndrome, né, da esclerodermia, onde o paciente tem esclerodaxilia, está mostrada aí a calcinose, fenômeno de Raynaud, telangiectasia, a tiroidite de Hashimoto aqui embaixo, síndrome de Sjögren, hipertensão pulmonar. Alguns pacientes podem evoluir com hipertensão pulmonar, alguns pacientes podem evoluir com alveolite fibrosante associada e levar à hipertensão pulmonar, e alterações ósseas, tá? Seja por deficiência de vitamina D, ou baixa metabolização no fígado, alterações hormonais, etc., que levam à osteoporose e a colapso vertebral. O diagnóstico bioquímico são as enzimas, principalmente colestáticas, que estão elevadas, mas muito elevadas, tá? São pacientes que às vezes chegam com 2.000 de fosfatase alcalina, 1.500 de gama-GT. Quando vem assim e não está obstruído, tem que se pensar muito em colangite biliar primária. A bilirrubina tem um valor prognóstico porque ela demora muito para alterar. Quando o indivíduo fica ictérico, ele já está com doença avançada. Provavelmente ele já tem cirrose. Ele não fica com icterícia no início da doença de jeito nenhum. Ele passa 10 anos, 12 anos da evolução da doença sem icterícia, só com gama-GT elevada, fosfatase elevada, e a icterícia é um sinal tardio. Interessante que é a doença que eu vejo que os HDLs mais altos que eu já observei, 125, 115, 130, é nessa doença. É muito interessante isso. Eles têm hipercolesterolemia, mas, ao mesmo tempo, eles têm um HDL enorme, muito alto, tá? Que faz com que, ao contrário, por exemplo, da insuficiência hepática aguda, onde você tem um menor HDL e da insuficiência suprarrenal, né, conhecido. Então, o diagnóstico hoje o clássico é um paciente assintomático que tem os exames laboratoriais de colestase, tem um prurido de início insidioso, a icterícia vem mais tardiamente, tem manifestações de doenças autoimunes associadas, principalmente Hashimoto, Sjögren e esclerodermia. O Hashimoto ele está presente em quase todas as doenças autoimunes como associação, seja na doença inflamatória, seja na hepatite autoimune, né? Todas elas, CEP também, fosfatase gama-GT elevada, né? O FAN geralmente tem esse padrão reticulado, tá? Isso se associa à presença do antimitocôndria positivo. Existem umas formas muito raras de cirrose biliar primária ou de colangite biliar primária, onde o AMA é negativo. O AMA é o antimitocôndria, né? Mas outros anticorpos, como o anti-GP210, que é uma glicoproteína, e o anti-SP100, podem estar positivos e indicam maior gravidade, maior risco de evoluir com formas mais graves. Então, a biópsia hepática muitas vezes é necessária quando nós temos dúvida, ou querendo estagiar de uma maneira num lugar onde você não tem elastografia. Tá? Aqui a gente vê, primeiro, o processo inflamatório, granulomatoso, uma inflamação bem importante, uma lesão florida, que chama, nesse segundo quadro aqui, depois já evoluindo com uma fibrose, né? Uma fibrose em quebra-cabeça, que a gente chama, até chegar na cirrose. Bom, o diagnóstico nós já falamos, a antimitocôndria é muito, muito característico. O diagnóstico histológico também existem os estágios bem caracterizados. No início, só a lesão inflamatória, florida. Depois, no estágio 2, já existe destruição de ducto biliar, ductopenia. No estágio 3, fibrose septal. E no estágio 4, de cirrose.
A síndrome de superposição é interessante, o indivíduo tem características de hepatite autoimune e também de cirrose biliar primária, de colangite biliar primária, né? E, então, às vezes, ele tem o antimitocôndria positivo, tem a gama-GT, a fosfatase elevada, mas tem hipergamaglobulinemia, mas tem uma transaminase de 1.200, por exemplo, muito elevada. Então, esses pacientes merecem fazer a biópsia porque o tratamento é diferente. A colangite biliar primária, a gente trata a colestase. A hepatite autoimune, a gente trata a inflamação. Uma maneira interessante que a gente cada vez usa mais em hepatologia é o acompanhamento das doenças pela elastografia. A elastografia ela pode ser diagnóstica quando ela, por exemplo, tem um resultado, ela mede, na verdade, a dureza do fígado, né? Ela é baseada no fenômeno que você encosta aqui um transdutor, envia ondas sonoras, e quanto mais duro for o fígado, mais rápido a velocidade do som irá atravessar o fígado. Então, valores muito elevados de resultado vão ser na cirrose. Valores normais são muito baixos. Então, abaixo de 5, kPa, que é quilopascais, ele é normal. Acima de 15, geralmente tem a cirrose. E entre elas, tem os estágios 1, 2, 3, etc. Acima de 9,5, por exemplo, está associada a uma fibrose já avançada. E acima de 15, com certeza, já tem cirrose. Então, há uma correlação muito grande, em torno de 90% de correlação com a biópsia. Então, de 1960 e pouco, 70, começou o uso do ácido urso desoxicólico, que é um ácido que a gente tem muito pouco no nosso organismo. Menos de 2% do nosso pool de ácido biliar é de ácido urso desoxicólico. Esse nome urso é porque é do urso mesmo. A bile do urso é rica nesse ácido. E, no início, se matava os coitados dos ursos para retirar a bile para fazer o remédio. Agora se consegue fazer de uma maneira sintética. E foi um avanço enorme a ponto de o uso isolado do ácido urso desoxicólico. A gente acaba falando do nome comercial porque só tem ele, né? O do Ursacol, que todo mundo conhece, né? Ele poupou, ele preveniu 80% dos transplantes de fígado por CBP. Então, hoje, menos que 2% dos transplantes de fígado que a gente executa, nós fazemos em torno de 200 transplantes por ano, em torno de 3, 4 por ano, que a gente faz de cirrose biliar primária. A maioria dos pacientes a gente consegue, com essa medicação, e uma outra que eu vou mostrar mais na frente, controlar todos os casos sem que a doença evolua para as formas mais severas. A gente vai tratando e vai acompanhando com a elastografia. Há uma melhora da bilirrubina, nem está alterada no início, mas da gama-GT, da fosfatase alcalina, diminui o colesterol, diminui os níveis de IgM. Se fizer biópsia, vai ver as melhoras também histológicas, tá? E o importante, tratar no estágio precoce. Se você começa a usar o ácido urso desoxicólico, né, o DCA, que a gente chama, já na fase de cirrose, a gente não vai responder. Tá? Então, hoje tem uma droga nova, está se colocando muita esperança para tratamento das formas iniciais da cirrose. As formas tardias da cirrose, só o transplante mesmo recupera. 30% mais ou menos não responde ao DCA e a gente precisa de uma segunda droga. Mas aqueles que respondem, vocês veem no gráfico aqui, 90% dos pacientes vão viver mais do que 15 anos sem desenvolver cirrose. A novidade é o bezafibrato. O bezafibrato vou até falar o nome aqui, é um remédio que todo mundo conhece. Ele não foi descoberto para isso. Ele é usado para hipertrigliceridemia há muitos e muitos anos, né? É o Sedur Retard que a gente usa para tratar a hiperlipemia. Nessa dose de 400 miligramas, tá? Ele... Opa, já estou acabando. Ele é associado com o ácido urso desoxicólico, tá? Ele provocou 67% de normalização da fosfatase alcalina e 30% de normalização de tudo, da bilirrubina, das proteínas, etc. Então, ele é um remédio muito interessante para você associar ao urso desoxicólico, se após 6 a 12 meses de tratamento com o DCA, você não conseguir o melhor resultado. Aqui é o tratamento atual, esse que eu falei, é o DCA sozinho ou associado ao bezafibrato, mas nós temos aqui várias drogas que a gente usa também. A gente usa os inibidores da HMG coenzima A, né, que são as estatinas. A gente usa também
Existe uma série de drogas antifibróticas sendo testadas. A gente vai ter, com certeza, nos próximos 5 anos, drogas antifibróticas que nós não temos nenhuma. O que a gente trata é a inflamação impedindo a fibrose. Mas dissolver fibrose, mas vamos ter. Tá? E a novidade que vai ser lançada é esse agonista PEPAR, que está ali à esquerda, que é o Elafibranor. Esse vai ser aprovado pela Anvisa ainda esse ano. Tá? Para que tipo de pacientes? Para aqueles 10% que não respondem. Depois você começa com ácido desoxicólico, associa o bezafibrato, ainda assim 10% não responde. E essa vai ser lançado, e os resultados são excelentes também, já nos estudos com tratamento prolongado por 12 a 24 meses. Quando nada dá certo, o paciente vai para o transplante. Tá? O resultado do transplante é muito bom, 90% dos pacientes vivem 1 ano, 85% vivem mais de 5 anos. Tá? Agora, como toda doença autoimune, hepatopatia autoimune também, hepatite autoimune, tem maior risco de rejeição. Então, você precisa, geralmente, mais imunossupressão do que as outras causas, quando a gente transplanta por álcool ou por doença metabólica. Tem um risco de recorrência, ninguém sabe por quê. Em torno de 10% a 15% dos pacientes recorrem à colangite biliar primária, alguns anos depois do transplantado. Tá? E o que é interessante é que, às vezes, na recorrência, não vem como colangite biliar primária, vem como hepatite autoimune. Então, é como se ele mudasse de doença, que, na verdade, é um grande espectro de doenças autoimunes dentro do fígado. A hepatite autoimune, pegando principalmente o hepatócito, a colangite biliar primária pegando principalmente o ducto pequeno, e a colangite esclerosante primária pegando os grandes ductos. Então, resumindo, a colangite biliar primária é uma doença hepática autoimune crônica, caracterizada por colestase, que, se não tratada, pode progredir para fibrose, cirrose e descompensação. Patogênese multifatorial, tem uma tendência genética, mas a desbiose da microbiota é cada vez mais considerada entre os potenciais fatores patogênicos. Paciente clássico, uma mulher de meia idade, assintomática ou com prurido, com sinais laboratoriais de colestase, antimitocôndria positivo e uma boa resposta ao ácido úrico desoxicólico. Embora as terapias à base de ácido biliar, especificamente o ácido úrico desoxicólico, tenham sido a pedra angular da terapia, novas abordagens, como esse elafibranor que eu falei, que é um PPAR agonista, e ele diminui a síntese do ácido biliar. Se ele diminui a síntese, não reflui tanto bile para dentro do fígado e a progressão da doença se lentifica. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, querido Henrique, pela excelente revisão de um tema fundamental, embora incomum, mas de obrigatório conhecimento, especialmente do gastroenterologista. Nossa última apresentação, o acadêmico Eduardo Lopes Pontes, no Mão de Vida, doença de Crohn. Senhora presidente, minha cara professora acadêmica Eliette Bosquelar, professor Zé Galvão Alves, agradeço inicialmente pelo honroso convite de estar aqui, ao lado de palestrantes tão categorizados, e o que me cabe falar o que há de novo nesse simpósio de doenças autoimunes em doença de Crohn. Então, inicialmente, eu queria mostrar Espera aí, como é que mexe aqui? Aqui, né? Pronto, já tem. Aqui, tá. Bom, então esses são os descobridores, quem descreveu a doença de Crohn, que foi descrita em 1932, o Burrill Crohn, Leon Ginsburg e Gordon Oppenheimer. Dr. Crohn é o do meio, Oppenheimer é à esquerda, e a direita, quer dizer, a direita nossa, de quem está vendo a fotografia,
é o Dr. Leon Ginsburg. E eles publicaram esse trabalho sob o título Ileite Regional, uma entidade clínica patológica, em 32. Não havia o nome de doença de Crohn ainda, a publicação foi de pouquíssimos casos, e, para facilitar, acabou ficando com o nome do Dr. Crohn, que foi o primeiro autor da publicação. Bom, a doença de Crohn, só para lembrar, aqueles que estão menos familiarizados, é uma doença inflamatória, né? Considerada uma doença autoimune, embora isso seja uma definição que eu não tenho certeza que cabe exatamente muito bem, porque ela é multifatorial, na verdade, mas tem um componente imunológico muito importante. Ela acomete todo o tubo digestivo, desde a boca até o ânus, em geral de maneira salteada, com a predominância do ilho terminal ou da região ilho-secal, depois do intestino delgado, estômago, esôfago e boca. Nessa ordem, são as regiões do tubo digestivo que são afetadas. E por que eu disse que ela acomete todo o tubo digestivo? Isso não ocorre ao mesmo tempo, né? Raramente a gente vai ver, muito raramente, todo um tubo digestivo acometido pelo processo inflamatório da doença de Crohn ao mesmo tempo. Mas quando a gente diz que todo o tubo digestivo é acometido pela doença, que do ponto de vista imunológico, aí sim, ele é diferente do indivíduo que não tem doença inflamatória intestinal. O número de células imunológicas no tubo, imunologicamente competentes no tubo digestivo de um indivíduo com doença de Crohn é bem maior do que naqueles indivíduos que não têm doença inflamatória intestinal, incluindo retocolite ulcerativa. Então, isso é uma coisa muito importante, porque essa é um dos critérios, é uma das características que fazem a doença de Crohn ser olhada como uma doença imunológica importante. Ela provavelmente, embora a etiologia continue sendo desconhecida, né, várias coisas foram estudadas até hoje, bactérias, vírus, fatores alimentares, medicamentos, várias coisas foram estudadas, tentando descobrir a causa dessa doença e da retocolite ulcerativa também, e até hoje nada foi encontrado. E por que nada foi encontrado? Porque isso não é certamente uma causa só, né? Ela ocorre provavelmente, aí sim, essa é a definição mais moderna, como resultado de uma resposta imunobiológica intestinal a fatores ambientais em indivíduos geneticamente suscetíveis. Então, nós estamos falando de uma coisa bem mais ampla. Ela pode ocorrer em qualquer grupo étnico e em qualquer idade, de 0 a 100. Então, etiopatogenia. A gente tem um componente genético muito importante, temos um componente ambiental e, obviamente, o componente imunitário. Então, só para corroborar e exemplificar um pouco da parte genética da doença de Crohn, a gente tem uma história familiar em que um doente com doença inflamatória, seja doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, ele tem uma variação de 6% a 30%, aproximadamente, mais um membro da sua família, em geral, membro de uma linhagem direta, né, acometido por doença inflamatória intestinal, que não necessariamente é a mesma. Ele pode ter doença de Crohn e ter um parente com retocolite ulcerativa, ou vice-versa, pode ter ele ter retocolite ulcerativa e ter um parente com doença de Crohn. Não necessariamente é a mesma. Existe também uma concordância gemelar, né, em indivíduos monozigóticos, em torno de 38%, 37%, e dizigóticos de 3%. Então, isso é um modelo que caracteriza, que substancia muito, né, o componente genético das doenças inflamatórias intestinais. Mas isso basta para o indivíduo desenvolver doença inflamatória? Não, né? Ele tem
outros componentes, e na última década, principalmente, o que nós temos observado é um interesse cada vez maior na microbiota, na flora bacteriana intestinal, né? A falta de um agente etiológico, e a gente pensar que essa doença foi descrita em 1932 e até hoje não se encontrou uma causa etiológica, né, faz a gente suspeitar realmente de que o assunto, a conversa, quando se refere à etiopatogenia de doença inflamatória intestinal, é uma coisa bem mais complicada. Então, na última década, tem ganhado muita força o estudo da microbiota intestinal, não só para doença inflamatória intestinal, como outras doenças. A gente acabou de ver o professor Henrique falando na colangite biliar primária, citando o fato de que a microbiota intestinal está sendo investigada também como um fator importante. E tem relatos de, por exemplo, obesidade, a possível influência da microbiota intestinal em relação a doentes obesos, etc. Então, a microbiota ganhou, né, um protagonismo na investigação etiológica dessas doenças muito importante. A gente sabe, por exemplo, que a flora bacteriana, né, em indivíduos que têm doença inflamatória intestinal, difere não só na composição, como também na distribuição espacial em comparação aos indivíduos controles. O que significa isso? A gente tem um componente que é muito mais numeroso no colo esquerdo, bacteriano, do que no colo direito, mas a composição dos grupos familiares, vamos chamar de bactérias, também difere do lado esquerdo para o lado direito do colo. E isso muda também quando a gente compara doentes com doença inflamatória intestinal com os indivíduos que não têm doença inflamatória, indivíduos normais. A gente sabe que as bactérias comensais têm também um papel importante na homeostase e no amadurecimento do sistema imune intestinal, desde o nascimento, né? A gente compõe a nossa microbiota intestinal durante o primeiro, segundo ano de vida, junto, ao mesmo tempo, com o sistema imunológico, né? Quando a gente está na vida intrauterina, praticamente não existe nenhuma célula imunologicamente competente no nosso organismo. E isso vai fazer com que a gente desenvolva isso durante o primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Certamente esse sistema já está maduro, né? E é o que permite que a gente viva de uma forma saudável o tempo que for possível, né? A ausência de bactérias no tubo digestivo, né, impede que a gente consiga desenvolver um processo inflamatório de qualquer natureza. Isso é feito, por exemplo, em animais de laboratório, pegar animalzinho naive, né, os animais que não têm sistema imunológico desenvolvido de laboratório, e quando a gente injeta uma substância, por exemplo, irritativa, ele não desenvolve uma inflamação intestinal, né? Vai morrer por outras condições, por absorção daquela substância. Ao contrário, quando a gente pega um animalzinho e injeta uma substância irritativa, ele vai desenvolver, já com células imunologicamente competentes no seu tubo digestivo, ele vai desenvolver uma colite, né? Que em muito é semelhante à colite ulcerativa, a doença de Crohn, o que for. Então, é preciso que a gente tenha essas células imunologicamente competentes para que a gente possa desenvolver uma doença intestinal. E isso é preciso também que a gente tenha, portanto, a microbiota já desenvolvida para que isso ocorra. Fatores modificadores ao longo da vida são múltiplos, né, da microbiota intestinal. Então, a dieta ocidental, né, que é uma dieta muito mais de alimentos muito mais refinados, com menos fibras, etc., mais gordura, eventualmente, né? O uso de antibióticos, quimioterápicos, anti-inflamatórios, uma série de medicações que a gente usa ao longo da vida, né? A chamada dieta infantil moderna também, e elevados hábitos de higiene. Houve, durante uma época, em que todo mundo esterilizava absolutamente tudo,
né? E existia, por exemplo, uma substância que aqui chamava Milton, que era um desinfetante que se usava em mamadeira, chupeta e tudo. Então, desde crianças, desde pequenas, elas foram educadas e tratadas com muito desinfetante, muita esterilização em nome da higiene. Hoje, a gente sabe que o contrário é o mais adequado, é o melhor. O quanto mais contato você tiver, claro que ninguém, né, vai fazer exageros, mas quanto mais contato com micro-organismos e com eventual uma sujeirinha a gente tiver, melhor é para a resposta do sistema imunológico. Então, essas alterações ou essas substâncias que a gente entra em contato a vida inteira, né, dependendo do sistema que nós desenvolvemos, né, é que vão fazer com que haja possivelmente um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, aí a interação entre a microbiota e nós, os hospedeiros, é balanceada através de um sistema imune inato adaptativo. E a gente tem aí uma série de genes, né, que estão ligados exatamente à resposta ou ao equilíbrio entre as bactérias e o hospedeiro. Eu não botei isso aqui para não prolongar demais, mas isso acontece. Então, o que determina, na verdade, o comportamento, o surgimento, né, e o comportamento da doença de Crohn? Alterações genéticas. É preciso que nós tenhamos, existem inúmeros genes já descritos ligados, né, à ocorrência e, portanto, desenvolvimento da doença de Crohn. Então, alterações genéticas é a primeira delas. Alterações da microbiota, a dita disbiose, né? Fatores alimentares que podem contribuir para essa disbiose, medicamentos que também contribuem, né? E as mutações de genes, principalmente o NOD2, né? E o ATG16L1, que são genes que nós temos e que são muito importantes no contexto da doença inflamatória intestinal, né? Quais são as manifestações clínicas principais? Dor abdominal e diarreia são as manifestações clássicas da doença de Crohn, né? Todo mundo vai ler nos livros, nos artigos. Doença de Crohn caracteriza-se por dor abdominal e diarreia. Pode ter sangramento retal, mas não é o mais comum. O sangramento, perdão, o sangramento retal ocorre quando a gente tem, por exemplo, uma doença de Crohn de cólon, principalmente cólon distal, reto sigmoide. Aí vai se ver com mais frequência o sangramento vivo, mas sempre tem o sangramento oculto por causa das microulcerações que ocorrem, né, na área afetada. Manifestações extraintestinais são bem características e eu selecionei algumas para mostrar aqui, porque elas vão ter importância na sequência, né? Uma delas é artrite, ou artralgia, ou artrite. Nesse caso, é uma artrite, a gente vê aqui, né, o cotovelo desse indivíduo que está avermelhado, aumentado de volume, ele é doloroso e tem impotência funcional também. Aqui, o próximo é uma espondilite anquilosante, né, em que a coluna vertebral, as vértebras vão se unindo, faz como se fosse um bambu, na verdade, a imagem radiológica disso. O doente adota essa atitude que está aí, em geral, ele flete um pouco o corpo para frente, ele abre um pouco as pernas para melhorar um pouco o centro de gravidade, né? E é uma doença que eu nunca vi, não sei se o Henrique ou o Galvão já viram, nunca vi uma espondilite anquilosante que não tivesse ligada a uma doença inflamatória intestinal. Crohn, o retocolite ulcerativa é mais comum no Crohn, inclusive, né? E a gente tem uma outra aqui, que é uma uveíte anterior, em que a gente vê essa fotografia desse jovem, foi tirada com flash, e a gente vê, né, que ele está com a pupila dilatada, está midriática, devia estar miótica, por causa da luz do flash, e tem uma, como se fosse uma turvação
uma nuvenzinha na pupila, né, dele. Então, isso é uma uveíte anterior, né, e eu separei porque eles estão ligadas a partir desse trabalho que eu quero mostrar aqui agora, que é um trabalho de 2024, no meio do ano de 2024, portanto, está fazendo praticamente um ano agora, que é a identificação de uma disbiose intestinal dividida, ocorrendo, né, igualmente na doença de Crohn, na espondiloartrite e na uveíte anterior. Isso é um trabalho descrito por um grupo alemão, né, liderado por Essex, em que analisaram 277 doentes do coorte alemão de espondiloartrite, né, em que 102 doentes estudados tinham artrite, 103 doentes tinham uma uveíte anterior e 72 doentes tinham também doença de Crohn, né? Então, pegou-se um grupo de pessoas, né, com essas entidades clínicas e fizeram um estudo da microbiota intestinal. E o que eles encontraram, a gente vai ver agora. Antes, vale a pena dizer que os participantes desse grupo não haviam sido tratados com nenhuma medicação antirreumática ou imunobiológica por 3 meses antes do estudo, pelo menos, e nenhum havia também tomado ou feito uso de antibióticos também. Portanto, em tese, teoricamente, a microbiota intestinal era a microbiota intestinal desses indivíduos sem nenhum grau de interferência externa, né? E o grupo controle que foi utilizado era de indivíduos saudáveis, né, que também não tinham nenhuma alteração relativa a essas condições que foram descritas e também não haviam feito uso de nenhum antibiótico. Então, a comparação foi feita um grupo controle, em que a microbiota desses indivíduos foi estudada, versus esse grupo de doentes, tá? Então, houve uma diminuição nesses 3 grupos de doença de Crohn, espondilite anquilosante, não, espondiloartrite e uveíte anterior, foi encontrada nos três, concomitantemente, uma diminuição de Fusicatanibacter, Anaerótipos e Blautia, que são grupos de bactérias que se encontram no tubo digestivo. Então, isso, de uma certa maneira, traz à luz ou aponta para que essas 3 doenças, esses 3 grupos de doentes podem ter uma epidemiologia em comum no que se refere à disbiose. O que a gente precisa ainda entender é qual é o mecanismo, né? Como é que essa disbiose funciona para dizer que esse indivíduo vai ter Crohn, o outro vai ter uma uveíte, o outro vai ter uma espondiloartrite, ou vai ter todo mundo, ou esses doentes vão ter uma variação, uma combinação dessas doenças ao mesmo tempo. Isso é uma novidade que eu acho muito importante, porque direciona, né, e indica que a pesquisa que a gente tem que fazer também, cada vez mais, tem que ser na etiopatogenia, porque é isso que vai indicar, especialmente no que se refere à disbiose. Eu disse no início que a gente, do ponto de vista imunológico, tem uma mucosa, uma parede intestinal anormal em relação dos indivíduos normais. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo também que por que a gente não consegue ainda uma cura ou uma remissão mantida e sustentada desses doentes? Porque a gente não consegue ainda lidar com essa alteração imunológica que provavelmente tem na sua origem não só os fatores genéticos, mas talvez e principalmente essas disbioses que a gente está vendo, e agora uma concomitância, o que explica o aparecimento dessas doenças ao mesmo tempo, doença de Crohn, espondiloartrite e uveíte anterior, que podem ocorrer ao mesmo tempo. Era isso, obrigado a vocês. Muito bem, excelente apresentação e importante comunicação
e trabalho trazido pelo acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Vamos passar a discussão e começamos pela bancada acadêmica. Oswaldo Nascimento, por favor. Obrigado. Presidente Eliete Busquelá, queridíssima presidente, e o prezado amigo Galvão e demais organizadores dessa belíssima tarde. E eu fiquei aqui o tempo todo, como neurologista, quase que ligado na mucosa do tubo gestório, né? Digestório, ou tubo digestivo, como a gente já falava antes. E essa oportunidade de encontrar grandes amigos, profundos conhecedores do tema, me deixou muito atualizado quanto ao segmento que não é próprio do neurologista, mas em que a neurologia, junto com a gastroenterologia, avança muito. Adorei ver o meu querido Henrique Sérgio e eu gostaria de fazer algumas considerações, porque ontem mesmo nós publicamos o Consenso Brasileiro da Academia Brasileira de Neurologia sobre as polirradiculoneuropatias desmielinizantes inflamatórias crônicas. E o que é isso? Você tem a condição aguda, que é a síndrome de Guillain-Barré, e tem as condições crônicas, que é o CIDP, que é exatamente esse consenso. E nesse consenso é feita uma revisão de algumas doenças imunológicas ou imunomediadas e grande parte relacionada ao que foi falado aqui. Ou seja, praticamente todas podem se apresentar com neuropatias periféricas, quer de fibras finas, que são aquelas que se apresentam com dores nas extremidades, quer com neuropatias com alterações motoras, com comprometimento motor importante, como acontece na forma clássica da chamada polirradículo crônica, que é uma condição que pega a extremidade distal e proximal. Isso é interessante porque nós temos essa beleza que é o nosso organismo, faz variar a apresentação. Alguns pacientes começam com as parestesias distais. Isso foi aqui comentado na gastrite, que foi apresentado pelo colega na gastrite autoimune, pelo César Amorim, quando se referiu à hipovitaminose B12. Então, sem dúvida, as manifestações podem até começar com parestesias nas extremidades superiores e até mesmo com certo grau de fraqueza distal. E por que alguns não melhoraram? Eu vi quando ele referiu, alguns pacientes não melhoraram. Não melhoraram porque, se demorar muito tempo para o diagnóstico, não recuperam. Então, a precisão diagnóstica, quanto mais precoce, melhor. Estar atento a uma dormência nas pernas ou nas mãos é fundamental, porque pode ser o primeiro sinal, a ponta do iceberg, de uma doença dessas aqui do tubo digestivo. Meu querido amigo Eduardo Lopes Pontes, quando ele referiu a doença de Crohn e as condições aí associadas, como, por exemplo, a colite ulcerativa, você o tempo todo me fez pensar naquela mucosa em que você tem a liberação das citocinas nesse bioma, principalmente TH17, daí o cérebro intestinal, em que você acaba com repercussões neurológicas, não só centrais, como, por exemplo, ativando o sistema imune e desenvolvendo a esclerose múltipla, como também periféricas, as polineuropatias sensitivas e sensitivo-motoras que esses pacientes podem apresentar. Quando isso acontece, é sempre um fator que mostra a gravidade da doença, mostrando que o componente imune ele se estende de um modo muito mais amplo. É o que acontece quando o meu colega, professor Galvão, chamou a atenção da questão da pancreatite autoimune. E essa, então, tem um terreno maravilhoso, com dois tipos de imunoglobulina, uma leve, que é a IgG4, e outra muito pesada, que é a IgG3. Hoje há um interesse muito grande na IgG3, porque alguns desses casos que parecem síndrome de Guillain-Barré aguda, fulminante, que não melhora com nada, todos aqueles que já militam na prática clínica já viram situação grave. Há um Guillain-Barré com uma desautonomia importante, morreu por quê? Na realidade,
essa imunoglobulina IgG3, ela acaba se depositando a nível do nervo, principalmente porção das raízes, e leva uma rápida lesão axonal e consequências graves. No caso da IgG4, o processo é mais crônico, né? Acontece mais as condições desmenizantes em que a mielina ela se descola do axônio. Quer dizer, as conectinas que ligam a mielina ao axônio acabam se desprendendo. E, com isso, aparece a desmielinização nesses indivíduos e que responde muito bem ao uso do rituximab. Enfim, esse é um terreno muito interessante em que a gastroenterologia ela fica estreita com a neurologia, e eu gostaria até, a Academia Nacional de Medicina também é um local para a gente desenvolver pesquisas, integrar projetos. Eu gostaria, viu, Henrique? Porque o P.K. Thomas, em Londres, em mais ou menos 1980, por aí, eu não me lembro, que é tanto trabalho, né? Ele descreve a relação da neuropatia associada, como apresentação, inclusive, da neuropatia associada à colangite biliar primária. Então, acho que seria interessante, já que você tem essa casuística, e nós temos uma parafernália, o Rio de Janeiro tem um laboratório que é o melhor do Brasil, que é o nosso, lá na universidade pública, em que nós podemos investigar, inclusive, fibras finas. E não tem nada ainda feito nesse segmento com a investigação, com um instrumento que é simples, não dói, não machuca, é rápido, batendo um papo com o paciente, em 15 minutos já acabou o exame, e com isso nós vamos poder saber o envolvimento de fibras finas, e é uma maneira indireta de você ver progressão da doença como um todo. Entendeu? Então, depois vamos combinar, e eu só tenho que agradecer a sua oportunidade, porque foi uma sessão muito boa, e a gente vê que a rapaziada, eu estava conversando mais cedo com eles, eles estão aí até agora prestando atenção. Muito obrigado. Mais alguém? Meu querido Omar Lupe, nosso secretário-geral. Senhora presidente, senhores acadêmicos, eu queria fazer um comentário provocativo ao professor Eduardo Lopes Pontes. Professor, eu tenho casos de espondilite com psoríase, sem Crohn e sem retocolite. Mas eu, em princípio, nunca vi, palavra de honra. Já vi com psoríase, as duas juntas, sempre tinha uma doença inflamatória. Você já investigou para ver se não tem mesmo? Não, tá bom. Vamos ver. Mais alguma pergunta? Vou fazer uma propaganda da próxima semana. Próxima semana nós teremos aqui uma sessão que eu considero imperdível. A propósito do apresentado agora, o próprio Eduardo aí. Nós teremos uma sessão conferência, que será da professora Maria do Carmo Frisch Passos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela vai falar sobre microbiota e microbioma, onde estamos. Ela é uma das autoridades, os gastroenterologistas que estão aqui, não me deixo mentir, mundial de microbiota e microbioma. Ela tem pós-doc em Harvard e na Universidade de Madrid nesse tema. Ela é um fenômeno em termos de produção acadêmico-científica. É uma grande liderança feminina brasileira da gastroenterologia, sem sombra de dúvida. Então, eu convido vocês para estar aqui às 18 horas na semana que vem. Algum dos conferencistas quer perguntar alguma coisa a outra? Muito satisfeito? O coração dos tricolores estão felizes por ontem. Os rubro-negros estão querendo ficar felizes, corintianos maravilhados. E vamos para a próxima quinta-feira, então, com o microbioma. Passo a palavra à acadêmica
Eliette Busquelar, nossa presidente. Realmente, hoje nós tivemos mais uma das sessões brilhantes aqui na academia, e a prova maior disso é que os acadêmicos todos ficaram, mesmo depois do chá. Isso foi uma coisa que me deixou extremamente feliz. Muito obrigado pela presença de vocês, pela presença da nossa audiência, e nós esperamos todos aqui de novo na próxima quinta-feira. Afinal, esta é uma casa de tradição e amizade. Então, encontrarmos todos aqui às quintas-feiras é um enorme prazer. Muito obrigado a todos e boa noite.